Todo mundo achava que ele era um estudante comum, mas ele é o lutador mais forte, a reencarnação de Deus em pessoa. Jin Mori, por fora, parece só mais um adolescente qualquer. Mas ele vive sozinho e mal se vira desde que o avô, sua única família, o deixou quando criança. Seu sonho é competir no lendário torneio God of High School, a maior competição anual de artes marciais mistas de Seul, onde jovens talentos exibem suas habilidades para a nação. O melhor de tudo é que o vencedor pode ter qualquer desejo realizado. No dia das eliminatórias, ele acorda e vê o despertador quebrado, percebendo que dormiu demais no dia mais importante da sua vida. Que azar! Ele sai correndo para a arena de bicicleta, mas no caminho vê uma senhora coitada sendo assaltada por um ladrão de moto. Ao ouvir os gritos de socorro, ele imagina que ela é a avó amorosa de uma criança com câncer. Então persegue o ladrão para recuperar o dinheiro precioso. Ele manobra habilidosamente no trânsito e quase alcança o ladrão. Mas o bandido desvia para outra rua quando um caminhão entra no meio. Jin tenta subir uma rampa para a mesma pista, mas acaba acertando uma garota bem no rosto com a roda dianteira. Que mancada! Ele pede desculpas e tenta fugir de novo, mas a garota, furiosa com os óculos quebrados, saca uma espada de madeira e a joga nele, fazendo-o cair. Ele conta a triste história da avó assaltada, o que a faz chorar, e eles unem forças para pegar o ladrão juntos. O ladrão tenta despistá-los fazendo uma curva fechada com a moto, mas, graças à espada da garota, Jin também faz a curva e continua a perseguição. O ladrão fica perplexo e joga um monte de dinheiro para tentar se livrar deles. Mas a garota se lança para um ataque aéreo no traseiro dele, só que acaba batendo numa placa de trânsito. O ladrão pensa que finalmente escapou, mas de repente leva um soco na cara que estilhaça o capacete e derruba a moto. Jin e a garota olham maravilhados para o cara que os ajudou, e ele retribui com um olhar descolado. Acontece que os três estão atrasados para as eliminatórias do God of High School e chegam por um... Depois de recuperar o fôlego, Jin agradece a ajuda dos dois e se apresenta. O cara de cabelo preto se apresenta como Han e a garota como Mira. A hora do torneio chega e o locutor anima a plateia na arena com as regras, que são super simples. Basicamente vale tudo. Cada duelo continua até o oponente se render ou ser nocauteado. Todos os competidores usam uma pulseira que exibe seus dados físicos e vitais, garantindo atendimento médico instantâneo em caso de lesões. Depois de explicar tudo, todos os competidores são convocados ao palco e, numa reviravolta surpreendente, são instruídos a começar a lutar. Todos ficam chocados ao perceber que, em vez dos duelos habituais, tudo será decidido por uma batalha real desta vez. Os primeiros a reagir são dois cabeças ocas que logo começam a brigar sem motivo, e isso faz o inferno se soltar. Os participantes exibem seus golpes, alguns usando apenas os punhos, enquanto outros usam espadas de madeira e nunchakus. Han e Mira derrubam facilmente seus oponentes com suas habilidades, mesmo em menor número. Enquanto isso, Jin calmamente faz alongamentos até um grupo de delinquentes sem cérebro correrem juntos em sua direção. Ele os aniquila com seus chutes rápidos como um raio, sem deixar ninguém encostar um dedo nele. De repente, a porta da arena se abre e o apresentador anuncia a chegada do competidor coringa, Mansiok, o presidiário. Ele chega na arena de camisa de força, mas não deixa isso atrapalhar e logo começa a passar o rodo nos competidores com uma velocidade inacreditável. Aproveitando demais a situação, ele começa a chutar repetidamente o rosto de um dos caídos, enquanto provoca os outros por serem fracos. A cena irrita Mira, que o pega de surpresa com um ataque rápido, mas ele logo recupera o equilíbrio e desvia dos golpes dela até agarrar sua espada de madeira com o pé. Ela range os dentes e acerta um soco fortíssimo no estômago dele, tirando-lhe o ar. Antes que ele se recupere, ela lhe dá um chute giratório no rosto, mas não consegue derrubá-lo. Jin a cobre, abaixando as calças do cara, o que é suficiente para Manseok desviar a atenção para ele. Ele chuta Jin para longe, mas percebe que ele se protegeu no último segundo para evitar ferimentos graves. Jin se levanta rapidamente com a espada de Mira na mão e os dois correm um em direção ao outro para lutar. No entanto, o confronto é interrompido quando Mira se intromete e dá um golpe no pescoço de Jin para pegar a espada de volta. Depois disso, a rodada chega ao fim e todos descansam, enquanto os robôs nanotecnológicos avançados das pulseiras curam suas lesões. Enquanto voltam para casa, Jin incomoda Mira até ela deixá-lo e Han irem com ela, já que vão na mesma direção. No caminho, ele pergunta por que entraram no torneio, explicando que ele está lá para lutar e ficar o mais forte possível. Ele se lembra da vez em que foi abordado por um recrutador loiro do torneio, o que acabou com ele levando uma surra, sabe-se lá como. Han simplesmente diz que está fazendo isso pelo dinheiro, enquanto Mira revela que quer reviver o dojo de esgrima da família dela. Jin a provoca pegando a espada dela e brincando, enquanto ela tenta pegá-la de volta. Mas ele acidentalmente a deixa cair no riacho lá embaixo. Isso passa dos limites. Ela lhe dá um tapa firme e manda ele sumir da vista dela imediatamente.
Sem dizer mais nada, ela entra na água e começa a procurar. Depois de um tempo, começa a perder a esperança e lembra-se tristemente da vez em que seu pai lhe disse para nunca deixar o estilo de espada da família morrer. Desde então, ela dedicou a vida a encontrar um sucessor adequado. Ela sai de seus pensamentos quando Jin acende uma luz para ela e oferece ajuda para procurar a espada. Depois de um tempo vasculhando a água, ela pede desculpas por ter dado um tapa nele e explica que ficou tão nervosa porque a espada é uma lembrança do pai. Enquanto ele promete encontrá-la, uma luz forte inunda a visão deles. Eles olham para cima e veem que Han trouxe um holofote gigante do supermercado onde trabalha para iluminar todo o riacho e ajudá-los a procurar. Que amigo! No dia seguinte, os competidores restantes se reúnem no lounge, onde Manseok se aproxima de um Jin dormindo e diz que vai esmagá-lo na próxima vez que lutarem. Jin continua roncando, irritando Manseok, mas um cara aleatório interfere e o lembra. Ei, aqui não é lugar para briga! Manseok simplesmente chuta o rosto dele, fazendo o nariz sangrar, mas o cara ainda está de pé, sabe-se lá como. Ele então se vira e vê Jin o apoiando por trás, que o aconselha a nunca baixar a guarda. Logo após o incidente, a segunda rodada das eliminatórias começa, onde os competidores com melhor desempenho na batalha real são emparelhados para duelos. A primeira luta é entre Mira e um cara com cabelo raspado, que leva uma surra em um piscar de olhos. A próxima é entre Jin e um cara gordo apelidado de A Fera. Depois de alguns socos estilo Taekwondo, Jin nocauteia a Fera e vence. Nas próximas lutas, a lutadora Ma e o nerd silencioso com um taco de beisebol chamado Bic garantem vitórias esmagadoras. Enquanto isso, na sala de descanso, Jin assiste a transmissão ao vivo, enquanto Han aniquila seu oponente. Nesse momento, ele é abordado pelo cara de antes, que se apresenta como Gamdo e o agradece por tê-lo salvado de Manseok. Ele se prepara para a luta contra Manseok, dizendo que seu maior medo é perder em espírito para alguém que ele não respeita como artista marcial. Assim que os dois entram no ringue, Gamdo diz severamente a Manseok que, embora seja forte, perdeu seu caminho como artista marcial e, portanto, deve ser derrotado. Assim que a luta começa, Gamdo domina Manseok com golpes de Tai Chi e, eventualmente, o lança para fora do ringue. O árbitro inicia a contagem regressiva de 20 segundos, dentro da qual Manseok tem que voltar ao ringue. Com a ajuda de alguns espectadores que o empurram de volta, ele reentra na luta. Gamdo tenta chutar o rosto dele 2 vezes, mas ambos erram o alvo. Ao perceber que Manseok saiu da camisa de força para bloquear seu segundo chute, Gamdo rapidamente recua e assume uma posição defensiva. Assim que a mão direita de Manseok está livre, o jogo vira instantaneamente. Ele consegue desferir uma tempestade de socos, junto com vários ataques sujos do Taekwondo do Norte, como arrancar olhos e socos na virilha. Que covardia! Eventualmente, Gamdo jaz imóvel no chão, mas Manseok o pega e continua a espancá-lo como um boneco de pano, como vingança pelos comentários anteriores. Gamdo dedica toda a sua energia a controlar suas emoções e compor o ataque perfeito de Tai Chi, mas não tem efeito em Manseok, e ele é empurrado para o outro lado do ringue. Manseok continua a espancá-lo até a polpa, exigindo que ele peça perdão, mas Gamdo suporta tudo e se recusa a pedir desculpas. Todos ficam sem palavras enquanto veem Manseok saboreando a sensação de quebrar os braços de Gamdo, mas ele é finalmente parado por Jin, que diz odiar seu estilo de Taekwondo e o chuta para o lado. Manseok tenta revidar, mas Jin o chuta para longe como uma bola de futebol. Mas a briga é interrompida pelos comissários do torneio, que lembram a Jin que interferir em outra luta é uma grave violação das regras. Manseok ignora isso e se levanta com raiva renovada, contra a qual os comissários não conseguem fazer nada. No entanto, Jin consegue nocauteá-lo com um chute de 3 passos antes que ele mesmo seja empurrado para o chão por alguma força sobrenatural. Os comissários soltam um suspiro de alívio ao perceber que isso significa que seu gerente sênior, Mujin, chegou. Mujin entra calmamente no ringue e anuncia à plateia que Jin será punido por quebrar as regras, mas o torneio continuará como deveria, fazendo todos aplaudirem. Depois disso, Jin é escoltado para fora do palco pelos comissários, enquanto seus novos fãs o aplaudem. Ele é levado para uma sala onde deve esperar até que os organizadores decidam sua punição, mas ele não deixa isso o abalar, e simplesmente passa o tempo assistindo às lutas restantes. A próxima luta é entre Mira e a lutadora Maldi, que sugere a Mira que desista da espada de madeira, pois não vai funcionar nela. Mira permanece firme com a espada na mão e tenta evadir os ataques de Maldi balançando a espada, mas um chute a empurra para a beira do ringue. Ela rapidamente se levanta e avança contra Ma, mas é rapidamente jogada de volta ao chão com um golpe de cabeça, seguido por um arremesso de corpo. Ma revela que seu motivo para lutar neste torneio é ter seu desejo de ter um harém masculino realizado. Que coisa. Mira fica repugnada pela superficialidade dela e retoma seu ataque com a espada, mas Ma bloqueia sem esforço com uma guarda e a lembra de não depender da espada, pois o corpo de uma lutadora é treinado para suportar os golpes mais duros. Mira balança a espada mais uma vez, mas Ma pula para trás e decide encerrar a luta com outra queda. Ela já começa a celebrar a vitória, mas Mira se levanta e declara que não precisa da espada de madeira para ser uma espadachim.
Ela então balança o braço esticado, o que surpreendentemente causa um corte no corpo de Ma. Ela segue com um corte duplo, que corta Ma ainda mais fundo e a nocauteia, permitindo a Mira garantir uma vitória de virada. Após a luta, Mudin entra no quarto de Jin com um árbitro de cabelo verde chamado Ke, e o informa que sua punição é que ele só poderá retornar ao torneio se vencer Ke em uma luta. Jin faz um chilique e exige lutar contra o comissário loiro, já que foi o loiro quem o surrou antes quando ele foi recrutado para o torneio. No entanto, Ke o surpreende com um soco traiçoeiro e afirma ser mais forte que o loiro, fazendo Jin finalmente aceitar. Mudin revela que a luta acontecerá na frente de todos no ringue amanhã. Antes que Jin saia da arena, Mudin o alcança para lhe dar um saco de frutas e o aconselha a comê-las, já que frutas ajudam a recuperar da exaustão. Ele logo alcança Mira e Han enquanto voltam para casa e lhes conta sobre a luta de amanhã. Apesar dos avisos deles de que Kyo será muito forte, ele afirma com confiança que vai vencer. Assim que volta para casa, ele devora as frutas e começa a arrumar a cama para descansar, mas de repente começa a vomitar sangue e perde a consciência. No dia seguinte, Han visita seu amigo Sun, que luta contra o câncer, para verificar como estão os tratamentos dele. Sun explica que em breve vai experimentar um novo medicamento, mas como custará uma fortuna, sua irmã está trabalhando dia e noite para conseguir o dinheiro. Ele também ouviu que Han tem feito horas extras em vários lugares e pede para ele parar de fazer isso por ele. No entanto, Han garante que fará o que for preciso para o amigo se recuperar. Mais tarde naquele dia, ele é abordado por dois delinquentes que conhecia da escola enquanto trabalhava em seu turno num restaurante. Eles o provocam sobre o amigo ter câncer, dizendo que ele merece. Eles apontam como Han não é nada sem Sun e chutam uma lata nele, fazendo a bebida manchar sua camisa. Apesar do assédio, Han mantém a calma e os ignora para continuar seu trabalho como garçom. Após seu turno, ele vai para a arena para a próxima rodada das eliminatórias, onde enfrenta o nerd que balança o taco de beisebol, Bic. Enquanto se enfrentam, Bic adivinha que Han é praticante de karatê devido aos calos nas mãos. Han começa na ofensiva, mas todos os seus golpes são desviados. Depois disso, Bic desfere 6 golpes contínuos nele com precisão absoluta. Han fica surpreso com a forma como Bic pode prever todos os seus movimentos, ao que Bic sorri, e explica que já leu tudo sobre karatê há 3 anos e sabe como contra-atacar perfeitamente. Ele revela que entrou no torneio para testar sua teoria de que uma pessoa com inteligência e violência não pode perder para ninguém. Han admite que Bic é interessante e continua a luta com um novo foco. Bic lança um turbilhão de ataques em Han, mas desta vez, Han desvia do taco a cada vez e tenta socar o rosto dele. Ele por pouco não acerta, mas em vez disso, segue com um salto para desviar do ataque baixo de Bic e o transforma em um chute no rosto dele. Bic é empurrado para trás pelo impacto, mas imediatamente tenta desferir alguns golpes, que Han bloqueia com os braços. Bic dá um passo para trás e tenta avançar para terminar a luta, mas em vez disso, escorrega e acerta a cabeça de Han, fazendo-a sangrar. Ele se prepara para um ataque, mas em vez disso, encontra Han estendendo a mão para ajudá-lo a se levantar. Então ele pergunta por que não atacou. Han responde que seria injusto vencer a luta daquele jeito. Bic pega sua mão e decide testar quanto tempo Han consegue durar com esse tipo de atitude. Ele usa um ataque especial chamado 12 lanças, que desfere 12 golpes no torso de Han antes que ele perceba que está sendo atacado. Os golpes fazem os joelhos de Han cederem, e Bic explica que os ataques são tão profundos que afetaram até seus órgãos internos, o que significa que Bic está fadado a vencer agora. No entanto, Han pensa em Sun lutando para viver, mas ainda tendo esperança de superar sua batalha, o que o faz se levantar e ficar pronto para lutar. Bic lança 72 ataques consecutivos, mas Han os repele com um escudo de ar e segue com um corte de braço que cria um vento tão forte que forma um tornado ao redor de Bic. Antes que Bic possa se recuperar, Han já está bem na frente dele e consegue desferir uma série de socos e jabs que eventualmente sobrecarregam as defesas de Bic, permitindo-lhe desferir todos os seus golpes subsequentes. Han se prepara para desferir seu golpe final, mas Bic admite que sua teoria foi provada errada e é nocauteado antes disso, tornando Han o vencedor. Isso marca o fim de todas as lutas programadas e o início da luta entre Jin e Kyo, que decidirá o destino de Jin no torneio. No entanto, ele não é encontrado em lugar nenhum, e bem quando está prestes a ser desclassificado de vez, ele corre para o ringue e declara que está pronto. O árbitro estabelece a condição da luta. Se Jin conseguir derrubar Kyo uma única vez, será considerada sua vitória. No primeiro segundo da luta, Jin casualmente tira os óculos e o empurra, fazendo-o cair de bunda. O apresentador declara a luta encerrada em um tom totalmente perplexo. No entanto, a plateia fica irritada, e Kyo imediatamente se levanta e tenta socá-lo. Jin desvia e segue com um chute que o empurra novamente. Han sente seu corpo estranhamente quente, mas não tem tempo para se preocupar, porque Kyo se levanta e libera seu verdadeiro poder na forma de um coringa gigante com uma foice. O coringa balança sua foice em Jin, forçando-o a correr por sua vida. Um dos golpes faz a foice ficar presa no chão, permitindo a Jin pular e correr em direção ao coringa, mas ele simplesmente o agarra com o outro braço e procede a atacá-lo com a foice. Indefeso, Jin pensa que está prestes a morrer, mas o coringa desaparece no ar no último instante.
Acontece que os comissários contiveram Kyu no último segundo, o que salvou a vida de Jin. Mugen entra calmamente no ringue e informa francamente a Kyu que seu salário será reduzido pelos próximos 3 meses. Ele então se aproxima de Jin e lhe diz que ele é o vencedor, observando-o cuidadosamente, como se tivesse percebido algo. Logo depois, os últimos 4 lutadores são oficialmente anunciados: Jin, Han, Mira e uma praticante de Jiu-Jitsu, Iri. A primeira luta será entre Han e Mira, fazendo Jin ficar frustrado por não poder lutar contra os dois. Enquanto os 3 voltam para casa, um carro chique de repente bloqueia o caminho deles. De dentro, um cara aleatório de terno sai e se ajoelha na frente de Mira, declarando que o propósito de sua existência é conhecê-la e pedindo sua mão em casamento. Nenhum deles sabe como responder. Acontece que esse cara chamado Song Jin é um empresário rico e multitalentoso, conhecido por ser o maior ícone das artes marciais do país. Embora ela o rejeite a princípio, ele a pede em casamento novamente em seu dojo, e a encanta dizendo que ela é uma joia linda com potencial ilimitado e que será sua missão tornar o incrível estilo de espada luar da família dela grande através de sua influência. Como o único sonho de Mira é realizar o desejo do pai de reviver o ofício da família, ela aceita a proposta dele. Mais tarde naquele dia, o tio de Mira, que a tem cuidado desde a morte do pai, confronta Song Jin sobre quais são seus verdadeiros motivos para pedi-la em casamento, já que ela ainda é apenas uma criança, e eles eram estranhos até um momento antes. Song Jin mantém seu ponto de vista de que vê potencial no estilo de espada luar e se dedicará a torná-lo tão popular que será destaque nas Olimpíadas em 5 anos. Ele insiste que é a chave para realizar o sonho que tanto ele quanto o pai de Mira falharam em alcançar. Enquanto isso, Jin ouve um grupo de colegiais fofoqueiras cochichar sobre o noivado de Mira, o que o leva a ir imediatamente à casa dela e se opor ao casamento. Ele aponta com raiva que se ela seguir em frente não terá tempo para o torneio e terá que se retirar. Mira tenta fechar a porta na cara dele, mas ele impede com o pé e pergunta se esse Zé Ninguém é mais importante que o estilo espada luar, ao que ela responde que está se casando por causa disso. Isso o deixa tão confuso que ela o empurra e fecha a porta. Jin não sabe a hora de parar, liga para Han e pede ajuda, insistindo que precisam ir a fundo nisso, pois Mira parecia infeliz e diferente quando a encontrou. Han o aconselha a não meter o nariz onde não é chamado e desliga. Na cerimônia, o tio de Mira a observa se arrumando em seu vestido de noiva branco e tem flashbacks dela sacrificando sua feminilidade na infância para ser a sucessora perfeita. Ele se aproxima de Song Jin novamente e pede que o casamento seja cancelado, afinal, mesmo que Mira pense que está tomando uma decisão adulta, ela ainda é muito jovem. No entanto, Mira o interrompe e calmamente garante que sabe o que está fazendo e que usará a influência de Song Jin a seu favor após o casamento. Song Jin sorri e concorda com o arranjo. A irmãzinha de Mira, que até então planejava o casamento com entusiasmo, percebe que Mira não gosta de verdade do cara com quem vai se casar, o que a faz se esgueirar. Triste, Jin a encontra chorando do lado de fora do salão e pergunta o que houve, e ela conta tudo. Jin se orgulha de ter acertado o tempo todo e decide que é hora de intervir, mas são parados pela segurança, que diz que convidados sem convite não podem entrar. Jin tenta forçar a entrada, mas eles o agarram e ameaçam usar a força se ele continuar. Obviamente, Jin continua tentando, então eles começam a espancá-lo com um cacetete, contra o qual ele não consegue usar seus golpes de taekwondo. Ele espera pelo próximo golpe, mas ele não vem, porque Han para o guarda. Os guardas tentam atingi-lo também, mas ele desvia e os empurra com o ombro, fazendo-os cair como dominós. Finalmente, eles entram no salão da cerimônia e gritam para Mira parar o casamento. Song Jin interfere, e eles mandam ele calar a boca, pois ele está claramente tentando passar a perna nela por algum motivo. Ao ver os guardas nocauteados, Song Jin percebe que precisa tomar as rédeas da situação. Ele avança com a espada, mas Han agarra no meio do golpe e diz a Jin para ir até Mira. Jin se aproxima dela, mas ela se recusa a olhá-lo nos olhos. Ele diz diretamente que sabe que ela não quer se casar de verdade, e aponta que um sonho não vale nada, a menos que você o realize por si mesma. Mira pensa em todas as vezes que sacrificou ser uma garota em prol de seu sonho, mas seus esforços foram sem sentido, afinal, porque seu dojo recebeu um aviso de despejo. Ela grita com ele por achar que é um assunto tão simples e enfia o buquê na cara dele e dá um soco que ele bloqueia, mas sente a força por trás. Ela continua jogando socos até que um finalmente acerta, mas atinge o tio dela, que entrou no meio deles. Ele a olha nos olhos e garante que ela não precisa fazer isso, porque nem o pai dela teria querido isso para ela. A irmã dela também implora para que ela se case com alguém que realmente ame e com quem possa ser feliz. Mira se lembra da vez que o pai a ensinou que a essência do estilo de espada deles é usar as técnicas do seu próprio jeito, o que a leva a finalmente mudar de ideia e informar Song Jin que não quer se casar. Song Jin começa a rir e finalmente revela suas verdadeiras intenções. Apenas capturar a força da sucessora da espada luar. Ele libera seus poderes na forma de samurais assustadores, similar ao Coringa na luta do Jin. Ele corta levemente o torso dela, mas ela mantém a mão na espada dele e usa o golpe NP do estilo espada luar para acertar o rosto dele com tanta força que ele desmaia.
Todos evacuam o prédio após o incidente e o trio volta às suas palhaçadas de sempre. De repente, um carro buzina para eles e Song Jin, todo enfaixado, se despede acenando a espada para eles. Mira decide deixá-lo ir, pois não precisa disso para manter vivo o sonho do pai. Juntos, os três caminham para o pôr do sol de mãos dadas e rindo. Mais tarde naquele dia, Han é chamado ao hospital porque seu amigo atingiu um estado crítico e precisa de cirurgia imediata. Ele observa enquanto os médicos correm em volta de Sun, tentando de tudo para salvá-lo. No dia seguinte, Jin dorme demais e tem que correr para a arena para dar uma olhada na luta de Han e Mira. Mas ao entrar, fica chocado ao ver Han atacando brutalmente Mira com golpes horríveis, a ponto de ter que ser parado pelo árbitro que diz que ele já venceu a luta. Mira fica caída no chão, sangrando. Após a partida, Jin permanece em silêncio enquanto Han passa por ele, dizendo friamente que o verá nas finais. No dia seguinte, Jin enfrenta o lutador de Jiu-Jitsu Ri nas semifinais, que está confiante de que vai vencer Jin após assistir a sua luta com Manseok, mas rapidamente é humilhado por um chute rodado inesperado que o nocauteia. Com essa luta, Jin e Han são confirmados como finalistas nas preliminares regionais. Após a luta, Jin visita Mira na enfermaria da clínica, onde ela ainda se recupera dos ferimentos com a ajuda dos nanobots injetados da pulseira. Ele se senta ao lado dela, sentindo-se completamente deprimido e traído, pois achava que Han era amigo deles. Mas Mira simplesmente diz que perdeu assim porque era muito mais fraca que ele, e que Jin deveria ter cuidado para não subestimá-lo ao enfrentá-lo nas finais. No dia seguinte, Jin e Han se enfrentam nas finais, mas por um bom tempo nenhum consegue a vantagem. Para cada chute que Jin acerta, Han desfere um soco igualmente poderoso. Após ser empurrado para trás pela 100ª vez, Jin tem um flashback do corpo sangrando da Mira da luta do dia anterior, o que o irrita o suficiente para desviar do próximo ataque de Han e seguir com um chute de 3 passos que arremessa Han para o outro lado do ringue. Jin estende a mão e diz a Han para se levantar, o que ele agarra, mas numa reviravolta surpreendente. Ele se desculpa porque nunca os considerou amigos. Em seguida, arremessa Jin para o alto e se prepara para atacá-lo com uma série de seus golpes mais poderosos. Enquanto espanca Jin até a exaustão, ele se lembra de sua conversa com Mujin alguns dias antes, na qual Mujin fez um contrato com Han. Se ele garantisse vitórias esmagadoras nas semifinais e finais das preliminares, os organizadores usariam seus nanobots para tratar Sun completamente. Han se prepara para desferir seu golpe final, mas Jin de alguma forma encontra forças para se levantar e avança contra Han com seu próprio chute poderoso. Ambos atacam ao mesmo tempo, mas no final, o ataque de Han acerta o alvo e Jin cai no chão, sangrando. O árbitro inicia a contagem regressiva de 10 segundos para Jin se levantar, mas nesse exato momento, Mujin se aproxima de Han e o informa que Sun faleceu. Jin de alguma forma se levanta no último segundo, mas a notícia esmaga o espírito de Han no momento crucial, e ele mesmo cai. Ele se levanta de novo, mas durante o resto da luta, tudo o que consegue fazer é tentar bloquear os chutes implacáveis de Jin enquanto pensa em suas memórias com Sun. De repente, uma voz é ouvida por um megafone, gritando para Han se recompor e lutar com a força que usou contra ela. Ele se vira para ver Mira, que se aproxima do ringue e lhe entrega uma carta de Son, que a encontrou no hospital em seus últimos momentos, e pediu para ela entregá-la a ele. A carta revive sua motivação, e ele se vira para Jin para continuar a luta com um sorriso. Jin fica animado para finalmente enfrentar o amigo nesta partida, e eles correm um em direção ao outro. Enquanto a luta continua, as palavras de Son ecoam na mente de Han, dizendo que ele não tem arrependimentos na vida, e então Han deveria parar de lutar por ele e começar a lutar por si mesmo. A luta entre os dois titãs se transforma numa tempestade perfeita enquanto elogiam os golpes um do outro. Han lança Jin no ar com seu golpe especial Dragão Azul, fazendo Jin reconhecer que seu oponente é o melhor, afinal, e usar o golpe Dragão Azul em seu próprio chute que finalmente derruba Han pra valer. Assim que Jin é declarado vencedor, ele estende a mão para Han mais uma vez e afirma que são amigos. Han solta uma risada e se levanta com a ajuda do amigo, e enquanto a multidão aplaude, Jin e Mira ajudam Han a sair do ringue, mantendo suas habituais provocações. Após o fim das finais, as primeiras e segundas posições nas preliminares de seu distrito são determinadas como Jin e Han, respectivamente. Mas o terceiro lugar ainda está em aberto e será decidido por uma luta entre Mira e Ri. Ri é gentil o suficiente para dizer que não vai pegar leve, mesmo que a Mira seja uma garota, mas ela o interrompe no meio da frase com um golpe que o nocauteia da forma mais humilhante. Após a luta, é anunciado que os 3 primeiros de cada distrito avançarão para o torneio principal do Deus do Ensino Médio como uma equipe que trabalhará junta contra outras equipes para progredir. Jin luta com a empolgação de lutar ao lado de seus amigos e a decepção de não poder lutar contra eles, já que são uma equipe, pelo que Mira grita com ele, chamando-o de psicopata.
Ela pergunta por que ele quer lutar tanto assim, ao que ele a lembra que só quer ficar mais forte lutando contra pessoas fortes, o que é uma resposta tão simplória e constrangedora que Han e Mira aceleram o passo para se afastar dele. Enquanto corre para alcançá-los, ele passa por um velhinho que exala uma aura incomum, mas quando ele se vira para olhar, não há ninguém. Com 2 semanas restantes para o torneio principal, Jin decide treinar sozinho em um parque, mas acaba procrastinando ao perseguir gatos fofos, fazer yoga com idosos e trabalho voluntário. Ao tentar devolver a um garoto seu balão que ficou preso numa árvore, o galho quebra, fazendo-o cair e torcer o tornozelo. De repente, ele sente uma dor aguda ali, e encontra um velhinho enfiando uma agulha de acupuntura em seu tornozelo. Depois disso, a dor desaparece. O velhinho revela ser Bong-chun, um instrutor de artes marciais, e que decidiu fazer de Jin seu pupilo, para que ele tenha as habilidades para enfrentar os oponentes difíceis no torneio. Enquanto isso, Han tem uma reunião com Mujin, onde Mujin pergunta se ele ainda tem motivação para lutar, ao que Han diz que sim. Mujin sorri e diz que, embora tenha ficado em segundo nas preliminares, ele precisa chegar ao topo do torneio, ao que Han responde que fará o seu melhor se Mujin lhe contar sobre os poderes estranhos por trás deste torneio. Mujin pensa um pouco e revela que o verdadeiro objetivo do torneio é reunir lutadores que já possuem ou têm o potencial de emprestar o poder de monstros, feras, seres mágicos e deuses para que possam encontrar o mais poderoso, chamado o Deus do Ensino Médio. Ao mesmo tempo, Mira sai para fazer compras e esbarra no anfitrião do torneio chamado Sin. Ela percebe a bengala na mão dele e se dá conta de que ele é realmente cego. Uma vez sentados num banco, ele lhe diz que ela não está usando todo o poder do estilo espada luar e a aconselha a canalizar seus sentimentos em sua espada para liberar seu verdadeiro potencial. Quando Mira pergunta por que ele a está ajudando, ele revela que tem alta consideração pelo estilo espada luar, porque foi a razão pela qual ficou cego. Finalmente, o primeiro dia do torneio chega, e Jin é acordado por Han e Mira, que chegam à porta dele para garantir que ele não durma demais. No caminho, Han explica tudo o que Mujin lhe disse durante a reunião, avisando os outros dois que a maioria dos outros participantes pode ter poderes especiais como o palhaço do Kyu e o samurai do Song Jin. Isso obviamente não assusta Jin, mas o deixa ainda mais animado para chutar umas bundas. Na arena, o comentarista anima a plateia revelando as 9 equipes competindo no torneio. Mira, no entanto, percebe que o comentarista desta vez não é Sin e começa a se preocupar. Acontece que ele e sua família foram assassinados por alguém usando uma fantasia de coelho no parque logo depois de terem conversado. O show tem que continuar, e a primeira partida é entre nosso time da casa, Seul, e Chengdu. As regras são simples. A equipe que garantir 2 vitórias em duelos 1 contra 1 primeiro será vitoriosa. O primeiro duelo é entre Jin e um Gaidon em forma de barril. Jin se prepara para a luta tocando os pontos de acupuntura que ajudarão a ativar sua força oculta, graças aos ensinamentos do misterioso velhinho. Ele está prestes a atacar, mas então percebe que suas pernas estão completamente paradas, o que significa que ele errou os pontos. Gaidon o espanca como um brinquedo, fazendo Jin perder a luta da forma mais vergonhosa. A segunda batalha é entre Han e um loirão de 38 anos chamado Ping. Han acerta um soco e atinge o pescoço do oponente com um chute duplo em combo. Ping o agarra pelo cinto e o gira em círculos para usar o impulso e arremessá-lo no ar. Enquanto Han cai de volta, Ping o atinge com um golpe que o lança para o outro lado do ringue. Ping pensa que vai finalizar a luta, mas Han já está de pé e desfere sua icônica série de golpes. Uma vez que as defesas de Ping estão baixas, Han começa a sobrecarregá-lo com socos sem parar, o que o força a recuar para um canto. No entanto, ele se lembra dos anos de sua luta para entrar no ensino médio depois de falhar várias vezes. Apesar de todos os rumores constrangedores, ele manteve seu objetivo e finalmente passou graças à ajuda do colega de equipe. Ele se lembra do sonho de usar seu desejo para ajudar aqueles que não se dão bem no ensino médio. Enquanto Han corre em sua direção, Ping o afasta com seu poder especial chamado Martelo de Thor. Han rapidamente se levanta e corre em sua direção, mas desta vez ele bloqueia o golpe de Ping. Depois disso, ele destrói o martelo de Ping com seu golpe Dragão Azul, que suga todo o poder de Ping e o nocauteia. Com essa luta, ambas as equipes estão empatadas, e o destino delas será determinado pela próxima batalha. Enquanto isso, os organizadores estão todos preocupados com as notícias recentes da morte brutal de Sin e a ausência misteriosa de Ke. Acontece que o próximo alvo do assassino era Ke, que ele acabou ferindo fatalmente após invadir sua casa. Ele ri arrogantemente, presumindo que Ke, o árbitro mais poderoso, foi morto por ele, mas de repente seu braço é decepado. Que se levanta ao lado de seu palhaço empunhando uma foice, e o assassino tenta fugir. Ki o encurrala e corta o outro braço dele, depois destrói a parede atrás do assassino. Apenas como um golpe de poder, o assassino ri enquanto seus braços se juntam, revelando que ele tem o poder emprestado de regeneração. Ki não se importa e está prestes a atacá-lo novamente, mas é parado por 2 outros estranhos que se identificam como membros de uma organização chamada Noix. Eles gritam com o assassino, que eles chamam de Drake, por interferir no trabalho deles de matar os árbitros. Drake tenta argumentar nervosamente que ele também é um membro que deveria receber uma missão.
que se cansa desses estranhos discutindo em sua casa e joga um monte de cartas de coringa nos dois recém-chegados que param no ar e liberam lanças afiadas. O cara de cabelo azul carrega outra garota e voa com asas negras. A garota quieta libera 100 braços do chão para atacar que os fatia um por um, mas dois acabam agarrando suas pernas e o derrubando. Os braços imediatamente o envolvem como pitons e começam a apertá-lo. Ambos estão prestes a atacá-lo em dupla, mas um dos outros árbitros, chamado O, chega no momento certo para bloquear os ataques deles. O explica que eles notaram que seu limitador de poder havia sido liberado, o que os levou a verificá-lo, seguindo com a triste notícia de que ele terá um corte de salário adicional de 3 meses como penalidade por liberar seu limitador sem permissão. Kyo não tem tempo para sentir pena de sua situação financeira apertada, porque a dupla da Nox retoma a luta, mas eventualmente Q e O os dominam, forçando-os a escapar. Drake sai rastejando do seu buraco e diz para não o ignorarem, porque ele será quem vai matá-los. Enquanto ele ri histericamente, sua cabeça aumenta e explode, fazendo com que todo o andar seja destruído. Lá na arena, a última batalha é entre Mira e Jaeon-mi, que por acaso são ambas espadachins. Suas espadas se chocam várias vezes, mas Mira é claramente mais poderosa e acaba afastando Jang-mi e quebrando a espada dela. Jang-mi é forçada a usar seu poder emprestado chamado Bastardo. Mas Mira desvia completamente e decide seguir o conselho de Sin. Ela conecta seus pensamentos à sua arma, o que a permite correr até Jang-mi e dar uma surra nela. Isso nocauteia Jang-mi, tornando Mira a vencedora decisiva e a equipe Soul as vitoriosas da primeira partida. A próxima partida é entre Jiandu e... A batalha das equipes começa. O primeiro confronto é entre Jian, o herdeiro de uma corporação multimilionária, e Tech. É uma luta unilateral onde Tech usa seu poder emprestado, o Megalodon, para desmantelar brutalmente seu oponente, sem dó. Uma das colegas de equipe de Jin tenta intervir, mas também é nocauteada, e então Tech começa a chutar o rosto dela, repetidamente. Mira impede Jin de interferir, avisando que ele seria desclassificado na hora, sem chance. No entanto, não era Jin quem ela deveria ter parado, porque Han se intromete desta vez e manda Tik parar. Tik está prestes a atacar, mas o comentarista interfere. Durante o impasse, Jin secretamente ativa seu poder, o Raio, para eletrocutar Tik. Porém, Tik rapidamente sai do círculo de raios e finaliza a luta. Após as lutas do dia, os organizadores estão com as mãos cheias de outros assuntos. Um dos comissários informa Mudin sobre as novidades envolvendo Nox. E Mudin logo saca que há um espião na organização que entregou o endereço confidencial de Kyo para Nox. No dia seguinte, Jin, Mira e Han assistem ao resto das lutas de equipe para observar quem serão seus adversários nas quartas de final. Uma partida interessante envolve uma equipe chamada The Do, que está enfrentando um time claramente superior em força, tipo, muito superior mesmo. A primeira luta segue o esperado, com a derrota de Jeol-du. No entanto, antes do início da próxima batalha, a lutadora Sunny de Jeol-du tem uma reunião de estratégia com seu primo e colega de equipe, Ilpyo. Assim que os dois oponentes se encaram no ringue, o adversário de Sunny menospreza a equipe dela por depender de teoria e planos numa luta física que exige pura força bruta. Ele imediatamente começa a desferir socos, mas ela simplesmente se esquiva de todos. De repente, ela aplica um chute alto que acerta o queixo dele e o nocauteia na hora, sem chance de reação. Ao ver isso, Mira e Han percebem que Ilpyo deve ter dito a Sunny para não se envolver nos ataques dele, pois ele usaria toda a sua força para dominá-la. Em vez disso, ela deveria encaixar um contra-ataque certeiro num ponto fraco, pegando-o de surpresa. Eles decidem que devem ficar de olho em Ilpyo e sua equipe de agora em diante. Nesse momento, Mira acaba dando uma bronca em Han por ter interferido com Tik antes, pois isso o deixou suspenso da participação, deixando apenas ela e Jin para levá-los adiante nas próximas rodadas. Ela então se vira para gritar com Jin também, só porque pode, mas o nota olhando para o palco com foco total. A batalha final de desempate é entre o próprio Ilpyo e um brutamonte de casaco de pele chamado Gwyn. Ilpyo faz contato visual com Gwyn e diz com seriedade que ele não será capaz de derrotá-lo, então deveria apenas se render. Depois disso, uma forte aura ameaçadora se espalha por toda a arena. No entanto, Gwyn não recua, o que surpreende os colegas de equipe de Ilpyo, pois todos os seus adversários anteriores desistiram depois desse movimento. Em vez disso, Gwyn inicia um ataque, mas Ilpyo bloqueia e varre o pé dele do chão. Gwyn mal consegue se manter em pé, mas antes que possa se recuperar, Ilpyo começa uma chuva de ataques baseados numa arte marcial primitiva chamada Tikyon, encurralando Gwyn num canto. Gwyn rapidamente se levanta e avança, mas Ilpyo acerta um soco no fígado que tira o fôlego de Gwyn por um momento. Sem opções, Gwyn libera seu poder especial, uma porção de bolhas pretas malignas que chovem sobre Ilpyo enquanto ele tenta correr em direção a Gwyn. Finalmente, ele salta sobre Gwyn com a intenção de atacar, mas Gwyn o prende numa jaula, ou assim ele pensa, porque Ilpyo na verdade pulou por trás dele para poder chutar o queixo de Gwyn e nocauteá-lo de vez. Com isso, Jeol-du vence a partida e avança para as quartas de final. Apesar da ação interessante, Jin só tinha olhos para o tigre branco nas costas dos moletons de Ilpyo, que ele reconhece ser a mesma marca do uniforme militar de seu avô. Que coincidência, não?
Mais tarde naquele dia, enquanto os três principais voltam para casa como de costume, Han e Mira discutem apreensivos como eles estarão claramente em desvantagem nas semifinais, já que todos os outros oponentes possuem algum poder especial. A coisa vai ficar feia. Han aponta que Mudin lhe disse que os números em suas pulseiras indicam o potencial que eles têm para despertar esses poderes especiais, chamados poderes divinos. Então, até eles podem ter os seus próprios, se as condições certas forem atendidas. Quem sabe, né? Nesse momento, Jin, que estava calado até então, solta de repente que não usará tais poderes, pois quer ficar mais forte por conta própria e não pegando emprestado os poderes de algum outro ser mágico. É o jeito dele, fazer o quê? Mira tenta fazê-lo mudar de ideia, mas ele afirma abruptamente que precisa ir para outro lugar e sai. Ele anda um pouco e finalmente se deita num banco de parque para relembrar seu encontro com Mudin mais cedo naquele dia, onde lhe perguntaram se ele havia feito contato com seu avô ou alguém relacionado a ele recentemente. Que situação! Depois que ele negou, mostraram-lhe fotos de uma área danificada, alegando que crateras gigantes foram formadas por alguém usando o poder divino. E após investigar o local, sangue foi encontrado e confirmado como sendo de seu avô. Uma revelação chocante sem dúvida. A julgar pela quantidade de sangue, Mudin lhe disse que havia uma chance muito baixa de ele ter sobrevivido. Embora Jin tivesse dito com confiança que eles deveriam se preocupar mais com quem ousou mexer com seu avô, a verdade é que a situação era grave. Ele estava preocupado com a possibilidade de seu avô ter falecido. Seu mau humor é interrompido por Ilpio, que se aproxima e pede para apertar sua mão, dizendo ser um fã. Assim que Jin segura sua mão, Ilpio o agarra e o puxa para ficar de pé, numa atitude bem inesperada. Ele então começa a atacá-lo do nada, revelando que estava observando Jin desde as preliminares e, eventualmente, o acerta com um chute no rosto. A próxima coisa que Jin sabe é que o mundo está de cabeça para baixo, porque Ilpio agarrou suas pernas e o girou, fazendo sua cabeça atingir o chão com força. Ele então vai socar o rosto de Jin, mas para bem antes de fazer contato. Jin pergunta por que ele não foi em frente, ao que Ilpio pergunta o mesmo, mostrando que notou que Jin também parou seu chute que teria esmagado a cabeça dele. Um respeito mútuo, veja só. Depois disso, Ilpio estende a mão num gesto amigável e se apresenta, explicando que só queria ter uma luta com Jin, independentemente de se enfrentarem no torneio. Jin não se importa e pergunta sobre a marca do tigre, ao que Ilpio diz que é um sinal de respeito pelo avô de Jin, chamado Taedin. Que legal. Ele conta que quando seu pai morreu, ele era apenas uma criança, e sua mãe o enviou para treinar num dojo. Ele odiava estar naquele lugar estranho, com pessoas estranhas, e não conseguia deixar seu instrutor orgulhoso, mesmo se esforçando ao máximo. Uma barra, viu? No entanto, tudo mudou quando o avô de Jin, Taedin, apareceu e lhe entregou um manual secreto feito por seu avô, repleto de anotações sobre sua pesquisa de vida na arte marcial que ele criou, chamada Chikayon, uma verdadeira relíquia, diga-se de passagem. Taedin lhe disse que era amigo de seu avô e que eles salvaram o mundo juntos. Como um último favor, ele estava dando um manual a Ilpio para que ele pudesse crescer e se tornar um homem como seu avô. Que responsabilidade, hein? Desde então, ele preservou a memória daquele momento usando um moletom com a mesma marca de tigre de Taedin, enquanto aprendia o estilo de luta Taekyon de seu próprio avô. Depois de compartilhar sua história, ele pergunta a Jin se Taedin está bem agora. Uma pergunta que paira no ar. Antes que Jin possa descobrir como responder, Ilpio bloqueia um ataque surpresa de Taiki com as mãos nuas. Ele diz com raiva a Taiki que eles podem ter sua rivalidade, mas ele não deveria envolver outras pessoas como Jin nisso. Que audácia. Taiki simplesmente sorri e vai embora, após o que Ilpio avisa Jin para ter cuidado com ele, pois é um homem perigoso. Jin pergunta se a mão dele está bem, ao que ele diz que não há necessidade de se preocupar e lhe deseja sorte no torneio antes de fazer uma saída rápida. Um mistério esse Ilpio. Assim que Ilpio se vai, Jin fica frustrado por nem saber da ameaça até Ilpio bloqueá-la para ele. No dia seguinte, Han encontra Kyo se esforçando para tirar uma única moeda de um lugar apertado enquanto trabalha em um de seus turnos. Que perrengue! Kyo explica que está super duro, sem um tostão, porque está vivendo com um corte de salário de 9 meses. Isso aconteceu porque ele invadiu o apartamento de Mudin e tentou atacá-lo por ter deixado a família de Sin morrer, o que resultou em danos ao apartamento. Uma confusão daquelas. Felizmente, um dos comissários explicou mais tarde que assim que o corpo de Sin foi descoberto, sua família foi transferida para um local seguro e substituída por bonecos para enganar o assassino. Que jogada de mestre, hein? Han sente pena dele e lhe dá uma refeição grátis no restaurante onde trabalha. Durante a refeição, ele propõe um acordo a Kyo. Se ele o treinar para usar poderes divinos diariamente, Han lhe dará jantar grátis todos os dias. Um bom negócio, não acha? Kyo pergunta se ele quer aprender para vencer o torneio, ao que Han admite que é parte da razão. Mas também é porque ele quer ficar forte e confiável o suficiente para que Jin lhe conte o que o tem preocupado ultimamente. Uma amizade de verdade. Isso sim. Enquanto isso, Jin tem passado seu tempo treinando duro, não para o torneio, mas para ficar forte o suficiente e poder ter seu avô de volta. Afinal, a razão pela qual Taedin o deixou foi para proteger o pequeno Jin, de 6 anos, de caras perigosos que estavam atrás de seu avô. Que sacrifício. Taedin havia prometido voltar quando ele fosse mais velho, mas não houve sinal dele, nem mesmo no dia de seu 17º aniversário. Ele passa o dia todo olhando para a foto deles tristemente, até que Han e Mira invadem sua casa para surpreendê-lo com confetes. Que amigos! Eles o forçam a sair de casa após o que Mira orgulhosamente apresenta uma caixa de sushi. Han rapidamente a supera, revelando um banquete inteiro que ele preparou, surpreendendo tanto Jin quanto Mira, que nem imaginava que ele sabia cozinhar. Um verdadeiro chefe, quem diria.
Jin elogia a culinária de Mira, mas Han tem um paladar mais sofisticado, então ele se dá ao trabalho de criticar os pequenos erros no prato dela. No entanto, assim que ele abre os olhos, descobre que toda a comida que trouxeram desapareceu completamente porque Jin, o monstro, devorou tudo. Que guloso. Eles passam o resto do dia jogando jogos divertidos e comendo bolo até não aguentarem mais. Mais tarde à noite, Han tenta perguntar a Jin se está tudo bem, mas muda de ideia e começa a provocá-lo. É o jeito dele de demonstrar carinho, sabe como é. No dia seguinte, Jin ouve uma batida na porta, mas quando a abre, encontra apenas um envelope em sua soleira. Ao abri-lo, ele encontra um mapa dentro e uma foto de seu avô ferido e amarrado em cordas. Que cena terrível. Jin imediatamente larga tudo e pedala até o destino no mapa, determinado a resgatar seu avô a tempo de chegar ao torneio. O local acaba sendo um armazém abandonado, onde ele entra e encontra seu avô no chão, num estado horrível, uma visão de partir o coração. Ele tenta desesperadamente acordá-lo, mas de repente seu avô começa a rir, e uma voz estranha sai de seu corpo dizendo que foi fácil enganá-lo. O corpo começa a ficar cada vez mais desfigurado até explodir, causando danos a todo o armazém. Que horror! Assim que Jin recupera a consciência, ele encontra um homem de cabelos grisalhos chamado Fei, sorrindo para ele e dizendo que seu trabalho é se livrar de peixes pequenos como Jin para acelerar o processo de despertar algo chamado a chave. Que arrogância! Jin reúne forças para se levantar, enquanto Fei se multiplica em clones. Enquanto isso, Mira e Han entram em pânico com a ausência dele e tentam ganhar tempo. No entanto, a comissária lhes diz que a partida continuará como planejado, e a única opção é torcer para que ele apareça até a segunda luta depois da de Mira, pois sua ausência significará derrota automática. Que pressão! Han diz a Mira para se concentrar em vencer a primeira partida e ele irá procurar Jin. A primeira batalha começa e é entre Mira e um dos membros encapuzados da equipe Jeju. Assim que a luta começa, ele se despe para revelar que é um gigante musculoso, autoproclamado monge do mar, chamado Lee. Que figura! Mira desfere vários golpes nele, mas ele permanece ileso por causa da espessa camada de protetor solar que o cobre. Mira fica frustrada e sobe nele para estrangulá-lo por trás. Assim que ele cai, ela tenta desferir outro golpe com a mão, mas ele se defende e a agarra por trás. Que situação inusitada! Antes que ele possa finalizar sua queda, ela enfia a espada na dele para atingir seus pontos vitais, o que a permite se libertar de seu aperto. Ela então avança para outro ataque, mas o colega de equipe de Lee joga a própria espada para ele, permitindo que ele bloqueie o golpe dela, que revira a volta. Imediatamente, ela percebe que ele está usando a espada de seu pai, o que a deixa furiosa. Lee tenta provocá-la ainda mais, dizendo que sempre quis saber quem usou aquela espada antes, já que ela foi muito bem usada. Que desaforo! Mira range os dentes e afasta a lâmina dele, tentando golpear novamente, enquanto grita para ele devolver a espada. No entanto, Lee bloqueia o ataque dela mais uma vez, e desta vez a ponta da espada dela se quebra. Que golpe baixo! Depois disso, Lee transforma a espada de madeira do pai dela na coisa real. Enquanto lhe diz que, embora a proprietária anterior a tenha usado bem, ela nunca descobriu seu verdadeiro poder. Golpe após golpe, ele a provoca por não saber da verdadeira natureza da espada, de possuir um poder divino e ser um tesouro nacional. Que audácia! Mira ignora tudo isso e revida com um ataque de espada dupla, um chute no rosto e um golpe no peito, o que o faz perder a espada, permitindo que Mira a segure mais uma vez. No entanto, ela desaparece de sua mão e reaparece na frente de Lee, já que ele é seu verdadeiro dono. Que frustração! Ele começa outra rodada de ataques e a repreende por decepcionar as expectativas deles, por não ativar a espada, apesar de ser a sucessora do estilo espada luar. Ele acaba esfaqueando-a na lateral e a derruba com um chute, chamando-a de fraca. Que crueldade! Apesar de sangrar muito, Mira se esforça ao máximo para se levantar e lutar por sua espada. Enquanto isso, Jin luta para afastar o exército de clones de Fei, mas acaba sendo superado por centenas deles, que formam um pilar e o prendem no chão. Uma situação desesperadora para ambos. Enquanto tenta se libertar do aperto deles, ele vira a cabeça e vê os corpos sem vida dos membros adolescentes de Jeju. Fei gargalha e revela que os membros reais estão de fato mortos, e os que estão no torneio hoje são impostores da Nox, que revira a volta macabra. Jin de alguma forma se levanta e usa acupuntura para anestesiar todo o seu corpo, para não sentir dor por uma hora inteira. Na arena, Mira é levantada pelo falso Lee e esbofeteada várias vezes, enquanto ele a chama de perdedora. Que humilhação! Após receber um soco brutal no estômago, ela mal consegue continuar, mas ao ouvir Lee dizer que Jin não aparecerá, ela percebe que esses membros encapuzados e sombrios de Jeju fizeram algo com ele. A ficha caiu e a raiva subiu. Ela se enfurece e inicia outra sequência de ataques, insistindo que Jin os derrotará, não importa o que. Então, ela também fará a sua parte. Lee invoca sua espada novamente e a empurra para trás, levando-a a um estado de desesperança. Que momento difícil. No entanto, algo desperta dentro dela, e ela percebe que não pode desistir, pois precisa ver o fim deste torneio com Jin e Han. Sua determinação em se tornar forte é genuína pela primeira vez, e ela consegue despertar o poder do estilo de espada luar de seu ancestral. Que virada de jogo! Uma mudança de poder é clara na arena, e essa nova Mira consegue arrancar sua espada de volta do falso Lee, chamando-o de herói do poder divino Yopu. Isso força Lee a liberar seu poder divino Kraken, que é um polvo nojento que estende seus tentáculos em direção a ela. Que criatura! Mas ela os corta em pedaços e finalmente derruba Lee, tornando-se a vitoriosa. Exausta, Mira cai no chão, mas alguém segura sua cabeça bem a tempo,
e ela abre os olhos para ver que Jin apareceu, afinal. Que alívio. Enquanto Han leva Mira para uma maca, ela pergunta o que aconteceu com Jin, ao que ele diz que não sabe ao certo, mas é a primeira vez que vê Jin tão bravo. A próxima batalha começa e o impostor da Nox pergunta a Jin o que aconteceu com Fei. A tensão está no ar. Jin não dá resposta, então o impostor começa a atacar com seu poder divino, gritando para ele responder à pergunta. Jin desvia de todos os projéteis e inicia seu próprio ataque impiedoso, que é a cópia exata dos movimentos que usou em Fei para derrotá-lo no armazém. Que fúria! Ele rapidamente finaliza a luta com seu novo e feroz golpe de chute do dragão azul gêmeo. Após a partida, Mudin se encontra com Jin, Han e Mira para explicar que os membros adolescentes de Jeju com quem eles lutaram eram na verdade falsos. Uma revelação e tanto. Ah, vá. Han pergunta o que é a Nox e o que eles querem, ao que Mudin responde que é basicamente um culto que adora um único deus, e sua missão é destruir todos os outros deuses e usuários de poder divino. Que loucura. Essa missão envolve assumir o controle do torneio God of High School e também capturar o avô de Jin para usar sua força. Jin está determinado a resgatá-lo, mas Mudin lhe diz sem rodeios para desistir porque ele está muito fraco agora. Mas promete que se ele vencer o torneio, Mudin lhe dará informações valiosas. Um trato e tanto. No dia seguinte, nas semifinais, a equipe de Seul enfrenta a equipe de Oldu. Vendo Jin num estado recluso, Han, cuja suspensão foi revogada, se oferece para participar da primeira batalha, que é contra Sunny. Que coragem. A princípio, Sunny parece estar na liderança, derrubando Han logo no início da partida. No entanto, Han envolve as pernas em torno da cabeça dela e a joga para longe, uma reviravolta rápida. Antes que ela possa recuperar o equilíbrio, ele já está em cima dela, e Yupio observa com alívio, pois Sunny seguiu seu conselho e direcionou seu primeiro ataque como uma palma na orelha dele, o que causou uma rajada de ar que desequilibrou Han. Que estratégia! Han tenta se recompor, mas Sunny chuta seu ombro, e ele não consegue desviar. No entanto, ele agarra a perna dela e a afasta lentamente, usando algum poder especial, surpreendendo tanto Mira quanto Jin, que revira a volta inesperada. Em seguida, ele soca o estômago dela e a chuta para longe. O apresentador começa a contagem regressiva para 10, durante a qual Yupio freneticamente diz a ela para não se levantar, porque Han certamente vencerá, já que ela não conseguiu derrotá-lo com o primeiro ataque. É o fim da linha? Ainda assim, ela se levanta e salta no ar para chutá-lo, mas ele encontra o chute dela com o punho, o que termina com ela sendo dominada e nocauteada de vez. Após vencer a primeira batalha, Han vai até seus colegas de equipe que o questionam sobre o vislumbre de poderes especiais que ele revelou durante a luta. Que mistério! Ele os ignora e garante a Jin que eles vencerão, não importa o que. Após um momento fofo em equipe, Jin encontra seu oponente Yupio no ringue. O taekwondo de Jin enfrenta o Taekwondo de Yupio numa luta feroz, mas de vez em quando Yupio leva a melhor sobre ele. A coisa está esquentando. Um dos chutes faz Jin cair de joelhos, e enquanto ele permanece ali, Yupio explica que um de seus pontos fracos é o combate corpo a corpo. Jin salta alto para desferir um chute glorioso, mas Yupio contra-ataca com sucesso, apontando que sua segunda fraqueza é que seus movimentos de preparação para as técnicas são muito grandiosos e óbvios. Que aula! Jin então emprega seu chute característico do dragão azul gêmeo, que Yupio iguala com sua própria lâmina giratória de fogo rugindo. Uma vez que as duas forças se encontram, a destruição ocorre, e quando a poeira baixa, Jin desaba de joelhos novamente. A batalha é intensa. Finalmente, Yupio revela sua terceira fraqueza. Suas técnicas exigem demais do corpo dele. Então, agora que ele falhou em derrotá-lo com seu golpe, não há como ele vencer Yupio. Que situação complicada, não é mesmo? Todos os ataques que Jin tenta em seguida são facilmente desviados e contra-atacados por Yupio, que o provoca, dizendo que ele é uma decepção para seu avô. No entanto, Jin, determinado a salvar seu avô, decide que precisa descobrir um jeito de vencer esse cara. A esperança é a última que morre. Então, para seu próximo movimento, ele faz um arco rápido e afiado com o braço que corta o peito de Yupio. Yupio fica chocado ao perceber que Jin acabou de usar a técnica da espada luar de Mira, que revira a volta genial. Seguindo os pontos de fraqueza de Yupio, Jin continua a usar o estilo espada luar para desferir ataques à distância. Yupio tenta revidar, mas Jin usa a sutil técnica de reversão de Han para usar a força de Yupio contra ele mesmo, sem ter seus movimentos lidos como um livro aberto. Que inteligência! Yupio pergunta o que ele fará sobre sua terceira fraqueza, ao que Jin responde que se preocupará com isso mais tarde, enquanto avança com seu próximo ataque. Yupio encoraja Jin ainda mais no meio de seus ataques, como se estivesse o treinando. Que mentor inusitado! Ambos parecem se divertir enquanto lutam, e Jin finalmente ativa seu novo golpe, graças a Yupio, a dança da tempestade do dragão azul. Yupio contra-ataca com seu golpe supremo, a lâmina flamejante do fogo furioso. Os dois poderes se chocam numa explosão, e no fim, é Yupio quem é nocauteado. Caído, derrotado, ele relembra uma memória de Taejin, que não compartilhou com Jin. Taejin pedindo para ele ensinar tudo o que pudesse a Jin, caso se encontrassem. Após a luta, Yupio sorri para si mesmo, pois cumpriu o pedido de Taejin e fez de Jin um lutador forte, digno de ser neto de Taejin. Contudo, algo desperta dentro dele, e ele decide que não pode se dar ao luxo de perder a final. Numa reviravolta surpreendente, ele se levanta, mas agora com cabelos brancos prateados, olhos amarelos, orelhas de raposa afiadas e 9 caudas. O espírito da raposa de 9 caudas se infiltrou no corpo de Yupio para executar sua vingança.
Veja bem, o espírito da raposa treinou por milhares de anos para proteger o Senhor dos Céus do perigo. Mas ele ficou tão poderoso que o Senhor se sentiu ameaçado e o condenou. Em fúria, o espírito da raposa de 9 caudas destruiu metade dos céus e desceu à terra para que um dia pudesse despertar e completar sua vingança. Sentindo uma grande mudança em Ilpil, Jin decide ir com calma e avaliar a situação. Ele desfere alguns jabs, mas não consegue penetrar o escudo de Ilpil. Depois disso, Ilpil troca de posição com velocidade de raio, e o ataca numa sucessão tão rápida que Jin não consegue reagir. Jin se levanta e imita os movimentos rápidos como um raio de Ilpil para surpreendê-lo e libera a dança da tempestade do dragão azul, mas acaba levando um soco no estômago. Enquanto se recupera, ele nota Ilpil lutando para retomar o controle de sua forma de 9 caudas, mas os olhos amarelos retornam logo depois. Apesar da força do oponente, Jin é um teimoso que nunca desiste, e ele iguala o ataque de Ilpil com o seu próprio. O fogo o cerca completamente e Ilpil lança outro ataque pensando que isso vai acabar com a luta. Mas Jin tem uma visão que lhe dá força para extinguir o fogo de Ilpil. Confuso sobre quem Jin realmente é, Ilpil tenta destruí-lo, mas Jin calmamente contra-ataca seu fogo com uma tempestade de vento própria, que lança Ilpil aos céus, onde uma mão gigante o esmaga de volta ao ringue. Isso finalmente nocauteia Ilpil, tornando Jin o vencedor da batalha. Han e Mira o aplaudem e perguntam se o poder que ele usou era divino, ao que ele responde que não tem certeza. Enquanto isso, o tempo todo, Mudin estava lutando contra Mandiok, um membro de alto escalão da Nox que invocou o deus deles. No entanto, ao sentir a presença do espírito de 9 caudas, que eles chamam de A Chave, ambos os lados pararam o duelo para observar o resultado. Após a surpreendente derrota do espírito, Mandiok decide que é melhor agir com cautela e foge do local. Imediatamente após a fuga, Mudin ordena aos comissários que protejam sua chave, que é Ilpil, e que fiquem alertas para quaisquer armadilhas de Mandiok. Após a luta, Jin visita Ilpil na enfermaria segura do hospital, onde descobre que seus outros colegas de equipe já estão lá. Após uma breve conversa, Jin tenta sair, mas Ilpil insiste para que ele fique mais um pouco e inventa uma desculpa para tirar os outros dois da sala. Uma vez sozinhos, ele pergunta se Jin veio para falar de outra coisa, ao que ele acena e diz que veio falar sobre seu avô. Ele revela que Taijin foi capturado, provavelmente pela Nox, e que precisa vencer o torneio para obter informações importantes de Mudin. Ilpil o alerta novamente sobre Tiki como seu oponente nas finais, dizendo que ele é perigoso e muito poderoso, mas o tranquiliza, dizendo que ele vencerá se dedicar. Pouco depois de Jin sair, uma explosão destrói a enfermaria do hospital, deixando Sunny e o outro colega de Ilpil inconscientes. Através da poeira e fumaça, Ilpil vê Tiki enfrentando uma versão monstruosa de Jin, que também estava hospitalizado ali após sua brutal derrota para Tiki. Jan caminha lentamente em direção a Tiki, dizendo que não será derrotado enquanto absorve todos os corpos humanos pelo caminho. Preocupado com a segurança dos amigos, Ilpil se envolve na luta, mas Tiki faz espinhos brotarem do corpo de Jan para feri-lo, enquanto diz a Ilpil para não roubar sua presa. Jan vomita de dor e expele um corpo que eles percebem ser a empregada e colega de equipe de Jan. Neste ponto, ele parece ter perdido todo o controle e lança outro ataque sem rumo, mas sua empregada se aproxima e gentilmente pede para ele se controlar, pois ela está bem. As palavras dela parecem alcançá-lo e ele começa a voltar a si, mas nesse momento Tiki libera Megalodon e o esmaga em suas mandíbulas, matando-o. Sunny e o outro colega de Ilpil também são pegos no meio do ataque, fazendo-os perder uma perna e um membro. Ver sua prima Sunny sem a perna e seu amigo sem um braço faz o sangue de Ilpil ferver. Não só isso, mas Tiki também foi a razão pela qual sua irmã mais velha, Semi, ficou paralisada da cintura para baixo após uma luta contra ele anos atrás. Tudo isso leva Ilpil ao limite, e ele se transforma novamente no espírito da raposa de 9 caudas para derrubar Tiki. Ele agarra Tiki e os empurra pela janela, fazendo-os cair e atingir o chão juntos. Tiki libera feras titânicas contra Ilpil, mas, impulsionado pela determinação de vingar seus entes queridos, Ilpil os despedaça. Mandiok, que sente a chave novamente, abre seu portal divino e libera um exército de monstros esqueletos para destruí-lo, pois ele adora o Senhor dos Céus que condenou o espírito da raposa. Q e O trabalham juntos para derrotar o máximo de monstros que podem, para que não cheguem à chave. Mudin vê com horror que Mandiok também invocou seu deus novamente, o que significa que se o Senhor fizer contato com Ilpil e a chave, o mundo será destruído. Enquanto isso, Ilpil espanca Tiki com a ajuda de seus poderes de raposa. Mas depois de ter o suficiente, Tiki ativa seu poder divino para devorá-lo. Ambos são absorvidos por seu tubarão monstro. Mas Ilpil os liberta, e durante isso, um pingente de gema vermelha sai dele, que Tiki reconhece como a chave. Os olhos de Tiki ficam vermelhos, e mais olhos vermelhos brotam de seu corpo. O monstro despertado nele estende a língua para pegar a chave,
mas é interceptado pelos monstros esqueletos. Todas as partes lutam por ela, mas finalmente ela cai nas mãos de Mandeok, mas não por muito tempo, pois Jin o chuta para longe e pega a chave. Han e Mira verificam Yuppiel, que está inconsciente e sangrando pela cabeça. Enquanto isso, Mujin luta para subjugar o deus no céu, mas sabe que é quase impossível sem obter a chave. Ao mesmo tempo, um dos comissários o informa que a América soube da situação e lançou centenas de mísseis nucleares em sua direção, o que poderia muito bem destruir o país. Notícias por toda parte cobrem o caos ao vivo e as pessoas correm para evacuar ou se esconder em abrigos. Vendo a situação terrível, Mujin teletransporta todos os lutadores do ensino médio para um reino espiritual. Pouco depois de serem teletransportados, Han e Mira encontram Sunny e o outro colega de Yuppiel. Mas seus ferimentos causam tanta dor que eles não conseguem continuar, então Han usa seu poder divino Kai-Kai para ajudá-los. Quando Mira pergunta sobre isso, ele explica que estava treinando para ativar seu poder divino há algum tempo e pretendia mantê-lo em segredo até dominá-lo. Com Kai-Kai, ele o cercou com água infundida com poderes de cura, o que deve aliviá-los por um tempo até que encontrem uma saída. Em outro lugar no reino, Jin encontra Yuppiel inconsciente e estanca o sangramento apertando certos pontos de acupuntura. Ele acorda depois disso e confia a chave a Jin, dizendo que não sabe por que estava dentro de seu corpo, mas sabe que ela carrega um poder imenso. Então, sob nenhuma circunstância, Jin deve permitir que ela caia nas mãos de Tik. Nesse exato momento, uma explosão ocorre à distância. Han e Mira têm o azar de encontrar Tik, que provocou a explosão para exigir o paradeiro da chave. Quando ambos se recusam a falar, Tik libera seus gigantes que eles precisam combater com seus recém-adquiridos poderes divinos. No entanto, eles são eventualmente derrotados, e Jin os encontra ambos nocauteados. Assim que ele corre em direção a eles, Tik pergunta onde está a chave, pois quer usá-la para se tornar o ser mais forte que já existiu. Han sussurra pra Jin que ele deveria fugir porque Tik não é normal, mas, conhecendo-o, ele obviamente decide lutar. Em Seul, Mujin finalmente é dominado pelo deus e sua runa mágica é destruída, permitindo que o deus liberte seu poder sobre o mundo. No entanto, todos os cidadãos de Seul são teletransportados para um penhasco distante bem a tempo. Mujin e os organizadores ficam chocados, mas sabem que apenas um homem é poderoso o suficiente para fazer isso. De fato, é Jason, um dos organizadores do torneio e avô de Jin, que chega no último momento para vingar seu neto morto. Com seu poder avassalador, ele rapidamente esmaga o deus e teletransporta todos de volta, incluindo a turma do ensino médio, para Seul em segurança. No entanto, o show ainda não acabou, pois Tik restringe Jin e obtém a chave, que ele imediatamente consome e se transforma em um deus. Ao ver Tik transformado, Jin sente uma sensação estranha e inexplicável percorrer seu corpo. Tik começa atacando Han e Mira primeiro, jogando-os como bonecos de pano, mas Jin interfere. Tik o restringe novamente, mas desta vez Jin se liberta e os três o enfrentam juntos. Em certo momento, Tik lança uma lança em Jin, mas Han usa seu corpo para protegê-lo. Nesse momento, Jin tem flashbacks de memórias que havia esquecido, e isso o permite despertar seu verdadeiro eu, que é um deus chamado Sábio de grau igual ao céu. Ele invoca seu cajado especial e enfrenta Tik, que tenta jogar tudo o que tem contra ele. No entanto, Jin agora está imparável e espanca Tik por causa de todos os seus amigos que Tik ousou ferir. Ele então invoca uma tempestade assustadora e faz chover raio após raio sobre Tik, o que faz Tik perder sua forma divina. No entanto, Tik ainda não acabou e ele usa o resto de sua força para se transformar numa monstruosidade feia que eu nem sei como descrever. Jin percebe que não pode mais invocar seu cajado, mas Yuppiel lembra do poder da amizade, após o que Jin, Yuppiel, Han e Mira derrotam Tik juntos. Jin libera um dragão super poderoso que se choca contra Tik e petrifica sua forma monstruosa e feia, deixando apenas a parte superior de sua forma meio corpo, meio monstro. Yuppiel estende a mão para Tik para ajudá-lo a não ser devorado pelo monstro, mas Tik a afasta e aceita sua morte. Assim que ele desaparece, deixa um fragmento da chave para Yuppiel, mostrando sua mudança de coração no último momento de sua vida. Assim que as coisas se acalmam um pouco, uma mulher aleatória se aproxima dos lutadores restantes e os parabeniza por vencerem o torneio. Vendo suas faces confusas, ela explica que é uma das 6 grandes por trás do torneio, e como eles são os últimos sobreviventes no final de tudo, são todos os vencedores do torneio God of High School. Ela pede para decidirem um desejo a ser concedido, dizendo que realizará qualquer coisa, exceto reviver os mortos. Jin quase imediatamente solta que quer seu avô de volta, mas ele olha para os rostos machucados dos outros e tem uma epifania. Han e Mira sorriem e dizem que não precisam mais de um desejo para realizar seus objetivos, então Jin deveria pedir o dele. Mas em vez disso, ele pede que todos cujos corpos foram feridos na luta voltem a ser como eram antes. Sunny e os outros comemoram por terem seus membros e força de volta. Vendo Jin preocupado, a mulher o tranquiliza, dizendo que pode sentir a presença de Jin Tae-jin, o que significa que ele está vivo, mas definitivamente enfraquecido. Ao ouvir isso, um alívio o invade e ele instantaneamente adormece pelos próximos 3 meses. Durante esse tempo, o projeto de reconstrução em massa de Seul está em andamento, mas elevar o moral do público após o desastre se mostra uma tarefa difícil.
Mudin decide concorrer à presidência na próxima eleição. Mandiok também espalha sua influência, fazendo contatos e ficando famoso. E Pio parte em missão para recuperar todos os fragmentos da chave espalhados pelo mundo, para que ela possa ser reconstruída e usada para remover a restrição divina sobre os humanos que os impede de matar deuses. Quando Jin finalmente acorda, Han e Mira preparam um delicioso hot pot, durante o qual explicam que ele precisa ir ao local de nascimento do grande sábio para desbloquear suas memórias seladas. Os três decidem que irão juntos e se apoiarão, para que possam finalmente reunir Jin com seu avô.